Gestão Educacional Umbandista, módulo 5. Hoje vamos falar sobre os meios auxiliares de aulas, meios auxiliares de instrução, meios auxiliares pedagógicos. Aí a pessoa pode chamar como ela quiser e como achar mais pertinente, né? Essa questão de nomenclatura é uma questão que é pouco importante, entre aspas, né? Porque na realidade o que fica marcado é a forma como cada conteúdo desse é empregado, né? A gente vem tratando diversos módulos aí, conceitos básicos, rota ensino-aprendizagem, técnicas de aula, e a gente vem colocando esse nome, né, essas denominações para ficar de uma forma mais clara para o entendimento de todo aquele que esteja assistindo o vídeo. Mas se o conteúdo for interessante para alguém e quiser adaptar a sua realidade, quiser alterar o nome, também não é problema. Conhecimento é do mundo, né? Conhecimento ele é do mundo e ele está aí para ser repartido. E o importante não é o mérito, a autoria, enfim. O importante é que todo esse trabalho ele seja de fato empregado e que ele auxilie na prática, né, efetivamente aí numa melhora nesse processo de ensino dentro de um cenário umbandista. Falo umbandista porque eu sou umbandista, porque o tema é justamente essa gestão voltada para uma casa de umbanda, que eu ainda acredito ser muito deficiente, mas que pode ser adaptado para qualquer realidade religiosa, beleza? Eu sou Eduardo, sou estudante da Uninter, faço Ciências da Religião, licenciatura, e todos esses módulos aí, esses conteúdos fazem parte do estágio que o aluno tem que fazer por ocasião da conclusão da sua licenciatura. Todo curso de licenciatura, esse estágio é obrigatório. O normal é esse estágio ser presencial, né? E como eu já falei nos vídeos anteriores aqui, não vou me alongar nisso, que já está mais do que batido. Esse estágio aí está sendo realizado, foi autorizado a ser realizado dessa forma, em virtude aí da pandemia da Covid-19, né? Haja vista que os diversos estabelecimentos de ensino encontram-se ainda fechados ou com diversas restrições no que tange aí às aulas presenciais, beleza? Então, o conteúdo é esse, meios auxiliares. Como eu falei, esse aqui foi o título para ilustrar esse conteúdo específico, mas, né, se a pessoa quiser pegar esse conteúdo, adaptar para sua realidade, trocar o nome também não tem problema nenhum, não tem essa vaidade, até porque o conteúdo não é autoral. Isso aqui a gente vai lendo diversos artistas e diversos escritores, né, diversos autores, diversos professores e livros e manuais e vai adaptando o conteúdo, tá? Inclusive a pessoa ela pode pegar esse conteúdo todo que está sendo postado aqui e readequar, porque não a sua realidade, que a gente sabe que cada realidade é uma realidade. Então, os objetivos desse conteúdo hoje: explicar a importância da utilização do meio auxiliar. Por que que é importante? Você pode ou não utilizar o meio auxiliar, mas se existe, deve ter um porquê, né? Alguma coisa de positivo ele deve trazer para a sua didática. E apresentar alguns desses meios auxiliares, né? Algumas dessas subdivisões, etc. Então, para a gente alcançar esses objetivos que a gente bateu aqui, nós vamos seguir esse seguinte sumário. Então, a introdução, um desenvolvimento. Dentro desse desenvolvimento, peço desculpas aí pelo barulho, porque eu sempre falo nos vídeos, mas é bom relembrar. Eu moro aqui perto de uma avenida principal, então é movimento de carro, moto, carro de som o tempo inteiro, tá? Então, em algum momento vocês podem escutar aí
no fundo do áudio aí esse trânsito aí, ok? Então, dentro desse desenvolvimento, vamos abordar o que vem a ser o meio auxiliar, né? O que é o meio auxiliar, o uso do meio auxiliar, a importância, por que que é utilizado, por que que é importante esse uso, tá? Vamos abordar aí os meios auxiliares, né, na parte visual, os meios visuais. Vamos abordar aí os meios auditivos. Vamos abordar aí os meios audiovisuais e vamos abordar também os meios múltiplos, né, que seriam os meios aí que conseguem atingir mais de um sentido do indivíduo. E uma breve conclusão para encerrar esse módulo. Então, para que as aulas apresentem padrões elevados de excelência, e isso aqui, toda vez que eu falo isso, esse é sempre o objetivo, tá? Quando a gente vai ministrar qualquer conteúdo doutrinário, né, ou comportamental dentro de uma esfera religiosa, a gente espera que esse conhecimento ele seja de fato passado de uma forma bem didática, bem dinâmica, bem acessível, que o indivíduo ele consiga de fato entender aquilo que está sendo passado e aplicar, né, de uma maneira consciente, eficiente, aquele conteúdo que está sendo ministrado. Então a gente sempre busca padrões elevados, né, acadêmicos, ou didáticos, ou de ensino, tá? Então, para que as aulas apresentem padrões elevados de excelência e consigam de fato alcançar seus objetivos doutrinários, faz-se necessário a utilização de meios auxiliares, que, em conjunto com o conhecimento do educador, aumentem a capacidade de ensinar, né? Como a gente viu nas técnicas de aula, a primeira técnica que a gente viu lá foi a palestra. A palestra ela pode ou não ter um meio auxiliar de aula, né? Tal qual a gente vê em templos religiosos, principalmente na igreja, né? Igreja católica, igreja evangélica. Hoje na igreja evangélica a gente vê muita utilização de meio auxiliar. Eu acompanho algumas palestras de líderes evangélicos na internet. Então hoje a gente vê muito esse auxílio de meio auxiliar, né? Vê ali o projetor, onde o pastor ali ele faz aquela exposição acerca de algum trecho da Bíblia ou de alguma lição que ele queira passar. Além do projetor, a gente vê também o microfone, né? Já que o microfone ele acaba aumentando a capacidade, o alcance da voz do palestrante, né? E normalmente quando a gente vê essas palestras nas igrejas, elas são para um público grande, então não tem condições do líder ali, do pastor, ele falar e alcançar. Claro que tem igrejas de diversos tamanhos, né? Mas normalmente são muitas pessoas e algumas pessoas têm uma capacidade vocal maior, conseguem projetar mais a voz e outras não. Então necessitam desse microfone aí para que o conhecimento que ele está passando chegue naquele público, né? Além do projetor, né? Com a tela, às vezes a gente vê também a tela de projeção, muitas das vezes é projetado na parede mesmo, numa parede branca. Além do projetor, além do microfone, a gente vê também a gente pode colocar como meios auxiliares, porque não? São mais simples, mas pode ser colocados ali, que é o púlpito, né? Que é onde o pastor ali ele coloca ali a Bíblia ou as anotações que ele está levando ali para poder fazer as indagações dele. São diversos meios, né? Então, dentro da palestra, como eu estava falando, você pode não utilizar esses meios, né? Mas é claro que se você pegar um palestrante, colocar ele ali 1 hora falando, só falando, somente falando,
e você pegar o mesmo palestrante com a mesma palestra e colocar ali uma projeção com um texto bíblico ou com uma imagem ilustrativa e com o microfone fazendo ali o aumento, a projeção da sua voz, com certeza o aproveitamento do conteúdo daquele líder que utilizou os meios auxiliares vai ser maior do que o camarada que ficou só falando, né? O público-alvo dele ali, com certeza, vai conseguir absorver mais, né, os conhecimentos que estão sendo passados. Ok? Então esse é sempre o objetivo, pô. É aumentar a capacidade de ensinar, aumentar a capacidade de chegar no público. Então, o que que é o meio auxiliar? Meio auxiliar de aula, meio auxiliar de instrução, enfim, meio complementar, como vocês queiram chamar aí. Então, o nome já dá uma pista de sua função, auxiliar. Ele vai determinar a aula, o padrão da aula? Não. Né? Como a gente viu no slide de introdução, ele vai potencializar o conhecimento do palestrante, do educador umbandista. Ele potencializa, ele auxilia é, tanto ao palestrante, o educador, quanto ao aluno, ao instruendo, a captar melhor, a disseminar o palestrante e a captar o aluno o conhecimento que está sendo ali disseminado, tá? Então, o meio auxiliar é toda ferramenta, né? Vocês reparem aí que eu abordei o projetor, eu abordei o microfone, eu abordei o púlpito, no caso do pastor, que foi o exemplo que eu citei, a própria Bíblia é um meio auxiliar de instrução. Se eu sou um educador umbandista, estou utilizando ali um livro do Rubens Saraceni, que eu fiz algumas marcações, né, ou anotações. Então, aquele livro do Rubens ali é também um meio auxiliar de aula, um meio auxiliar de instrução. Ok? Então, é toda a ferramenta. Então, se eu vou dar uma aula de ervas, então o que que é o meio auxiliar? É tudo que eu utilizo ali para potencializar, para aumentar a capacidade de aprender daquele conteúdo de erva. Então, a erva que eu levo é um meio auxiliar de instrução. A bacia que eu pego se eu for fazer um trabalho de maceração, de preparação de banho, a bacia que eu levo é um meio auxiliar de instrução. A água para poder fazer esse, esse banho é um meio auxiliar de instrução. A mesa onde eu vou depositar ali minha bacia, minhas ervas, é um meio auxiliar de instrução. Ah, eu vou pegar uma faca para cortar as ervas, eu vou pegar um pilão para poder socar, macerar essas ervas. Então, o pilão é também um meio auxiliar de instrução, tá? Toda a ferramenta utilizada para auxiliar naquela aula, naquela instrução, tá? Então, o meio auxiliar é toda a ferramenta utilizada pelo educador umbandista visando potencializar a absorção do conhecimento por ele ministrado, né? A gente vai posteriormente aí ver no futuro é, um conteúdo acerca de plano de aulas, né? O plano de aulas nada mais é que um documento onde o educador umbandista ele faz o planejamento das suas aulas, né? O planejamento daquilo que ele vai aplicar posteriormente. No próprio plano de aulas, o educador umbandista ele vai discriminando o que ele vai utilizar. Então, o que, que eu preciso para dar minha aula de musicalidade ritual umbandista, por exemplo? Eu vou dar uma aula introdutória de musicalidade. Então, eu vou fazer uma exposição teórica e vou fazer uma exposição prática. Ok. Então, o que que eu preciso para a exposição teórica? Então, primeiro eu vou ter que montar o conteúdo teórico. E aí, mas eu vou apresentar isso em forma de slide, eu vou apresentar isso só verbalmente? Então, tudo isso vai no plano de aulas. Se eu for apresentar isso com o meu auxiliar, eu tenho que colocar lá, vou utilizar o slide, né? Então, eu vou precisar de um computador,
né? Ah, mas eu vou projetar, vou precisar de um projetor multimídia. Vou projetar onde isso? Vou projetar na parede? Tem parede aqui? Ah, não tem. Vou precisar de um banner ou de uma tela de projeção. Ok. Então tá tudo anotado lá. Além disso, como é uma aula introdutória de musicalidade, tem muita gente que não conhece os instrumentos que são utilizados dentro de uma ritualística umbandista, ou candomblecista, ou enfim. Então eu posso fazer o que? Deixar uma mesa lá e fazer uma exposição de materiais, entre aspas. Né? Então eu deixo todos os instrumentos lá em exposição em cima de uma mesa e vou apresentando um por um para os alunos. Então eu posso levar um agogô, eu posso levar um atabaque, deixar em cima da mesa exposto, posso levar um maracá, posso levar um pandeiro, não sei, também tem terreiro que tem pandeiro. Então eu deixo ali exposto ali os diversos instrumentos, né? E nessa apresentação, vocês podem ver que essa aula que eu estou passando aqui, um exemplo de aula, ele é apresentado em três partes. Então, um conhecimento teórico, né, onde eu vou abordar o porquê, né, da musicalidade, dos pontos cantados, qual que é a importância, o conhecimento teórico, que pode ser ou não, é, pode ter ou não o uso desse meio auxiliar. A segunda parte da aula seria uma exposição de materiais. Então, o que eu vou precisar para fazer essa exposição? Uma mesa, os instrumentos, para mostrar cada instrumentos, né? E dentro dessa exposição existe também uma parte teórica, porque eu vou pegar o instrumento lá, esse instrumento aqui, o nome é tal, ele serve para tal coisa, ele faz tal som e tal, e vou explicando. E a terceira parte da aula seria aí de acordo com cada casa, né, seria a introdução à prática daquele instrumento, né? Então, o dirigente ou aquele designado por ele pode fazer uma apresentação inicial dos toques, quais toques existem, para o aluno identificar a diferença no ritmo. Ele pode ter depois uma aula introdutória de toque, começar a ensinar os toques básicos ali para os alunos e etc. Ok? Então, a ideia geral é essa, do meio auxiliar. É de fato potencializar aquele conteúdo que está sendo ministrado e ajudar a fixar aquele conteúdo na cabeça do aluno. Né? Como eu já falei anteriormente, é muito mais fácil você guardar na sua memória coisas que você ouve, ou que você vê, ou que você sente, é, de, de só conhecimento teórico, né? Porque às vezes o conhecimento teórico só lê, a pessoa falando ali acaba se tornando um pouco cansativo, tá? Então, o meio auxiliar está diretamente interligado ao processo ensino-aprendizagem, funcionando como agente facilitador da comunicação entre o educador e o aluno, tá? Então, esse meio auxiliar ele está inserido dentro dessa rota ensino-aprendizagem, justamente como aqui diz aqui, ó, agente facilitador. Então, ele facilita o aprendizado, ele facilita a fixação desse conhecimento. Eduardo, eu não quero utilizar o meio auxiliar. Eu posso ministrar o conteúdo sem um meio auxiliar? Pode, pô. Pode. Você vai ministrar o conteúdo com que você tem. Até porque a gente sabe que cada terreiro é um terreiro, cada realidade é uma realidade, tá? Então vai ter terreiro que tem um poder aquisitivo menor e não consegue comprar um projetor, por exemplo, para dar as palestras. Porque o projetor, um projetor mediano, né, varia em torno aí de R$ 1.500, R$ 1.200. E muitas das vezes a gente sabe que o terreiro ele tá trabalhando para pagar suas contas, pô. A gente tem esse entendimento, tá? Mas se tiver essa capacidade, se tiver esse poder aquisitivo de comprar uma tela, de comprar um projetor, de comprar uma bacia bacana, de ter um instrumento em boas condições, lógico que isso aí vai melhorar sobremaneira a forma como o aluno ele,
né, ele capta esse conhecimento que está sendo ministrado. Então, o meio auxiliar objetiva acelerar a aprendizagem. Por que acelerar a aprendizagem? É o que eu falei. A utilização desses meios fazem, né, com que o aluno ele consiga captar melhor aquilo que está sendo ministrado, né? Porque a imagem vai ficar gravada na cabeça do aluno, o som vai ficar gravado na cabeça do aluno, o cheiro, né, do defumador, da erva e tal, vai ficar gravado na cabeça do aluno. Tá? Então, acelerar a aprendizagem. Então, estimular os sentidos dos alunos. Como que vai estimular o sentido? Ora, se você está dando uma palestra sobre a história da Umbanda e você começar a projetar lá os baluartes, os ícones da religião, tem gente que não conhece. Então, você projetou a foto do Benjamin Figueiredo ali, do WW da Mata e Silva, do Zélio de Moraes. Então, você joga na cabeça daquela pessoa, não é só você falar um nome. Muitas vezes a pessoa conhece o nome, mas se vê a foto não conhece. Então você jogando a imagem lá, você grava na cabeça daquela pessoa. Quando ela bater a imagem em um livro ou em um vídeo na internet, ela, ó, Zélio de Moraes, ó, Benjamin Figueiredo, ó, Tata Tancredo, né? Você estimula o sentido. Quando você faz uma instrução, uma aula de defumação, que você queima e vai queimando por etapas, você queima só a mirra, ou você queima só o incenso, ou você queima só. A pessoa vai identificando no cheiro. Quando ela sentir aquele cheiro, ela já sabe, ó, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Então, estimular os sentidos, né? E fornecer elementos, fornecer mais elementos para a percepção de quem está aprendendo. Como eu falei, é aquele trabalho de fixação mesmo, né? Na cabeça do aluno dos conhecimentos que estão sendo ministrados e favorecer retenção. Repare que todo o tempo está sendo explorada essa palavra, fixar, reter, né? Porque esse de fato é o objetivo do meio auxiliar, né? Esse é o objetivo facilitador, esse é o objetivo auxiliar dos meios auxiliares, tá? Favorecer a retenção do conteúdo ministrado. Então, o uso do meio auxiliar. Então, como é que eu vou saber o que eu vou usar, como que eu vou usar, de que forma que eu vou usar? Então, o educador deve desenvolver a percepção tanto do conteúdo que ele irá ministrar, quanto do público-alvo, né? Então, você não pode sair usando meios auxiliares a esmo só para ficar bonito ou só para, entre aspas, encher linguiça. A ideia não é essa. Ah, vou botar um monte de meio auxiliar aqui para ficar uma aula rica e não, a ideia não é essa. Então você tem que ter essa percepção, você tem que ter esse feeling de adequar os meios auxiliares à sua realidade de aula, né? E além de você ter essa percepção do conteúdo, você tem que ter a percepção também do público, do público. Por que que eu falo do público? Porque dentro de uma comunidade de terreiro, eu falo comunidade de terreiro, né? Porque tá óbvio o conteúdo aqui, mas isso aí se aplica para qualquer segmento religioso. Dentro da comunidade de terreiro, você tem diversas pessoas com diversas capacidades cognitivas, com diversos graus de saber e inteligência, e você tem que adequar o seu meio de forma que ele consiga atingir a todos, independente do seu grau de instrução, né? Independente. E na medida do possível, né? Se você tiver dentro da sua realidade ali do público-alvo pessoas que são portadoras de necessidades especiais, você tem que também tentar adequar o seu meio auxiliar, né? Não adianta você passar uma canção, um ponto, né, para um público-alvo ali que tem deficiência auditiva. Então é isso que eu falo, tem que ter o feeling, tem que ter a percepção e tentar adequar, na medida do possível, claro, o meu auxiliar de instrução, o meu auxiliar de aulas. A gente sabe que muitas das vezes o próprio indivíduo vai, entre aspas, sofrer um pouco com essa situação, já que você tem 30 pessoas que possuem saúde, que estão bem, que
possuem todos os sentidos, e você tem uma pessoa que ela tem uma deficiência visual. Então você não vai deixar de projetar uma palestra num projetor, né, fazer uma exposição no PowerPoint, porque você tem no seu público-alvo uma pessoa que tem deficiência visual. Mas você pode trabalhar para que essa pessoa, para que você consiga inserir essa pessoa no conteúdo que você está ministrando. Mas de que forma? Você projetou uma imagem, né, você pode ir descrevendo a imagem, porque aí, conforme você for descrevendo a imagem, aquela pessoa ali, né, no seu, na sua cabeça, entre aspas, né, ela vai criando, desenhando a imagem conforme você vai descrevendo. Então, bom senso e adaptabilidade, tá? Então, o educador deve desenvolver percepção tanto do conteúdo que ele irá ministrar, né, se é um conteúdo mais doutrinário, mais teórico, se é um conteúdo mais prático, quando o público-alvo, para decidir qual o melhor meio auxiliar deverá ser empregado. Tá? Esse é um trabalho importante também, porque a escolha errada do meio auxiliar pode, uma instrução que teria muitos ganhos nessa parte prática, nessa parte sensorial, com a escolha errada do meio auxiliar, ele pode se sabotar, ok? Então, a escolha do meio auxiliar deve atender aos seguintes critérios: simplicidade, então tem que ser as ferramentas têm que ser simples e utilizadas de maneira simples, né? É o tal do menos é mais. Lembra que eu falei aqui no começo agora? Não adianta sair botando um monte de meio auxiliar só para dizer que tem, enchendo linguiça ali, entre aspas, e não cumprir a finalidade que é o quê? Facilitar o processo de ensino-aprendizagem, fixar o conhecimento, reter o conhecimento. Então, quanto mais simples for a utilização, o emprego do meio auxiliar, mais ele vai contribuir para isso que a gente quer, que é a retenção do conhecimento, tá? Então, adequação ao tema proposto. Então, o meio auxiliar ele tem que se adequar à realidade da aula, né? Se eu vou dar uma aula de ponto riscado, eu posso até, se eu tiver existem umas telas que você desenha e projeta automático, mas buscando adequar à realidade, que você tem que ter? Eu tenho que ter um giz, né? Ou uma pemba. Você pode trabalhar ou não dentro de uma tábua de ponto, você pode trabalhar direto no chão, você pode. Então você tem que adequar o seu meio auxiliar ao tema que você está ministrando, né? Para facilitar o processo, tá? Quando você para pensar na questão das aulas umbandistas, pelo menos eu visualizo assim, né? Eu acho que as aulas elas são meio que autoexplicativas. Quando você fala o tema, ele já é meio que direcionado pro meio auxiliar, né? Então, se você vai tratar de um tema sobre aplicabilidade da lei dentro da comunidade umbandista ou intolerância religiosa, então os meios auxiliares já estão meio direcionados, né? O que você pode utilizar como meio auxiliar para uma aula para tratar sobre intolerância religiosa, por exemplo? Você pode trazer a Constituição, você pode trazer legislações vigentes, você pode trazer o projetor, você pode trazer o computador, você pode trazer né, um projetor com a tela de projeção, você pode trazer um microfone, você pode trazer um púlpito. Então, as aulas elas meio que já são, né, mais ou menos balizadas para qual tipo de meio auxiliar você vai ter que utilizar, né? Você vai falar sobre a história do hino da Umbanda. Então, pô, o que você pode utilizar como meio auxiliar para abordar a história do hino da Umbanda? Então, você pode combinar técnicas de aula, você pode combinar meios auxiliares de instrução, né? Que você pode fazer uma palestra tratando sobre a história de fato, né? A teoria
a criação do hino, quem criou, por que criou, quando foi instituído, como foi instituído, teve alguma reunião, teve alguma cerimônia. Então, um conhecimento teórico, e você pode trazer aí uma caixa de som e você ir trabalhando colocar, colocar o hino para tocar e depois você ir trabalhando as estrofes do hino, né, para explicar o porquê do hino, né, explicar as estrofes, refletiu a luz divina. O que seria a luz divina, né? Em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá. O que é Oxalá, né? Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Que luz é essa que refletiu? Que luz é essa que refletiu? Refletiu o quê? Refletiu aonde? Né? Então, aí você já vai tendo uma ideia de meios auxiliares. O que você utilizaria como meio auxiliar? Caixa de som, microfone, projetor, computador. Se não tiver projetor, você pode fazer a palestra só, né, de uma forma oral. Se você não tiver projetor, mas tiver um quadro branco e caneta para quadro branco. Se você não tiver quadro branco, mas tiver um quadro e giz. Então, as aulas, elas meio que já automaticamente vão direcionando o educador umbandista para que tipo de meio auxiliar ele tem que preparar e separar para a sua aula, ok? Facilidade de manuseio. Então, se você for dar um conteúdo prático, então você tem que prezar por essa facilidade, né? Então, eu vou dar uma aula de ervas, de banho de ervas. Então, o aluno ele tem que estar confortável para preparar o seu banho. Então, ele vai estar o quê? Vai estar sentado na cadeira, vai estar sentado no chão. A bacia vai estar onde? Vai estar na mesa. Ele vai estar sentado no chão com as suas pernas abertas e a bacia entre as pernas, né? A planta que ele vai manusear tem espinho, não tem? Eu tenho que fazer essa preparação antes, essa limpeza, eu tenho que ensinar essa limpeza. Então, lembra do menos é mais? Simplicidade? Então, facilidade de manuseio, né? E se por que que também facilidade de manuseio, né? Já vendo pelo lado do educador. Se você pegar um meio, uma ferramenta que é muito complicado de você manusear, você pode ali na hora ali não passar vergonha, mas eu acho que é uma situação desconfortável ali. Você tá dando uma aula e você tem um projetor, um computador que você não sabe operar. Aí você fica ali naquele bate ali uma insegurança ali, você não sabe e é um transtorno desnecessário. E por isso também é importante, antes de você dar a sua aula, você testar tudo aquilo que você vai usar, né? Você vai dar uma aula de atabaque. Você não vai deixar para final o atabaque na hora da aula. Não, você faz a preparação antes, né? Vê ali, toca antes. Se quem for tocar o atabaque for um Ogan, vai com o Ogan antes, testa os toques, vê como é que não é, vê se ele sabe tocar, né? Então, facilidade de manuseio para o educador também, para o aluno ele conseguir de fato desempenhar aquela atividade e no caso do educador umbandista para ele não passar vergonha na hora ali, ficar em xeque. Atratividade para o aluno, então o meio auxiliar ele tem também essa característica na hora da sua escolha, né, que seria aí chamar a atenção do aluno de fato, né? Chamar a atenção do aluno. Porque se você não chama a atenção do aluno com o meio auxiliar, você não consegue atingir aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui, que é facilitar a aula e ajudar na fixação do conteúdo, tá? E adequação ao instruendo. Então, o meio auxiliar ele tem que ser utilizado de acordo com o seu público-alvo. Então, tem que ter uma análise também do público-alvo antes de escolher o seu meio auxiliar. Claro que também a gente não é doido aqui, a gente sabe que muitas das vezes, quando você está trabalhando dentro de uma comunidade de terreiro, você tem
Tem casas que tem cronograma de palestras e a sua casa ela é uma casa que presta caridade, é uma casa de serviço público. Você não sabe quem está indo assistir, né? Então é um pouco mais complicado de você ver essa questão do público-alvo. Porque a porta está aberta, pode chegar qualquer um ali e você não tem condição de saber qual o grau de instrução que tem aquele público, né? Mas, na medida do possível, deve ser feita essa adequação ao seu público-alvo. Tá? A gente passa aqui o conhecimento sempre de uma forma mais genérica, né? E o educador ele tem que ter esse trabalho, tem que ter esse feeling de filtragem, tá? Não é um conhecimento engessado, vamos colocar dessa forma, né? Não é imutável. Todo conhecimento ele é adaptável, né? Cada terreiro é uma realidade, cada realidade ela vai reagir de acordo com suas características individuais e coletivas. E a gente entende isso, beleza? Então, para melhor compreensão e auxílio na hora de decidir qual meio auxiliar a ser empregado, subdividimos os meios em 4 subgrupos. Então, meios visuais, autoexplicativo, né? É o que o seu olho consegue enxergar, é o que você consegue perceber no ambiente através da sua visão, tá? Meios auditivos, é o que você consegue perceber com a sua audição. Meios audiovisuais, que seriam aí uma combinação entre meios visuais e auditivos, tá? Um filme, um vídeo na internet. E os meios múltiplos, ok? Espero aí que esteja dando para acompanhar, né? É um conteúdo simples, né? Mas que demanda aí um pouquinho de análise e de percepção por parte dos educadores umbandistas, ok? Então vamos falar do primeiro meio auxiliar, que seria aí o meio visual. Então o meio visual tem a principal função estimular a visão para uma melhor fixação do conhecimento. Pare de novo, o termo fixação é retenção de conhecimento, tá? Então, dentre os meios visuais, podemos citar como exemplo quadro de giz, né? O que é o quadro de giz? Eu acho que, eu não sei também porque tem um tempo que eu estou afastado dos bancos escolares. Agora tô na faculdade, mas é EAD, né? Então, tudo multimídia, internet, vídeo e conteúdo em PDF, etc. Mas quando eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar Sou velhinho. Eu tinha 6 anos, lá 92, 93, quando eu comecei a estudar, quando a gente chegava na sala de aula, era o quadro, né? Que de branco não tinha nada. Quadro branco não, era quadro negro, a gente falava quadro negro. Que na minha época, pelo menos, de negro não tinha nada, porque o quadro era verde, né? Então tinha o quadro e o professor ali, ele tinha sua caixinha de giz, né? Alguns até trabalhavam com giz colorido, justamente para chamar a atenção do aluno para alguns assuntos específicos e tal. Então o quadro de giz nada mais é que isso, pessoal. Hoje em dia a gente vê muito quadro branco, né? Mas a gente ainda consegue encontrar os quadros de giz. Claro que não é a menor proporção, mas a gente ainda encontra. Então a casa não tem condição de comprar um quadro branco, que é mais caro, então ela compra um quadro de giz e uma caixinha de giz, né? Na minha casa mesmo existe na casa onde eu fui iniciado, né? Tem um quadro de giz lá. Ele não é utilizado em aulas, né?
mas ele é utilizado na programação. Então, a programação mensal é colocado lá, né? Ah, dia tal é gira de caboclo, dia tal é gira de não sei o quê. Então, pega o apagador no final do mês, apaga e vai colocando a programação do mês, tá? É o quadro branco, que é o que é um quadro branco. E nesse quadro branco você tem umas canetas, né? Aquelas canetas para quadro branco, que também tem de diversas cores, justamente para trabalhar essa percepção visual do aluno. E esse quadro branco aí, normalmente, ele tem também um apagador para quadro branco, né? Ou quando não se tem o apagador, isso aí ele é apagado com álcool, né? Um paninho álcool é limpo ali e o quadro está pronto para a próxima aula. Ele pode também ser utilizado dentro de uma dinâmica de aulas, por que não? O projetor multimídia, pô, dei mole que eu tinha que ter colocado as fotos aqui, né? Às vezes eu falo assim e o pessoal não identifica. Deu mole, é um melhoramento aí pro próximo conteúdo. Então, o projetor multimídia, que nada mais é que um aparelho que ele vai ficar ligado no computador e ele vai fazer uma projeção como se fosse uma tela de cinema, é uma tela estendida, né, que vai jogar na parede ou na tela de projeção aquilo que está no computador ali. Então a palestra, a foto e etc. Tá? Fotos, como eu falei aí, se a pessoa for fazer uma exposição falando dos ícones da Umbanda, dos baluartes, pode colocar lá a foto dos ícones lá, né? A foto do Zélio de Moraes, a foto do Benjamin, a foto do WW, da Mate Silva e tal. Fotos de, vai dar uma aula sobre oferendas. Pode colocar foto de prato montado, tá? Gravuras e fotos ali, elas estão interligadas ou são similares e tal, porque cumprem aí a mesma finalidade. É um outro meio visual que eu não coloquei aqui, tá? Mas que é muito importante também, são as imagens, né? As imagens. Então, quando você chega no terreiro, você vê o Gongá, a primeira coisa que você dá de cara ali são com as imagens, né? A imagem ali de... Aí tem terreiro que vai variar, né? Tem terreiro que não tem imagem nenhuma, tem terreiro que tem imagem de santos católicos, tem terreiro que tem imagem de orixás mesmo, orixás e guias, mentores, tem outros que tem imagem de santos católicos, e enfim. Uns tem só santos católicos, outros tem só orixás, outros são misturados, vamos colocar dessa forma. Por que eu falo que é meio auxiliar? Porque muitas das vezes, quando você vai explicar para o aluno novo o que é um orixá, a energia que é, a força que é, ele não consegue captar ou entender ou assimilar o que é o orixá. Mas se você tem uma imagem no Gongá ali, no seu altar, vamos pegar um exemplo aqui de Ogum, né? O orixá Ogum, que é sincretizado aí, que é comparado, entre aspas, a São Jorge. Na maior parte do Brasil, né? Na Bahia, São Sebastião. Mas vou colocar São Jorge porque é a minha realidade. Então, quando você explica, o Ogum, ele é uma energia de lei, que traz a lei, que é guerreiro, que vence demanda, que abre caminho, que tarará. Esse conceito abstrato que você vai passando de Ogum para a pessoa, muitas das vezes ela não consegue internalizar, né? Você vai fazer um desenvolvimento mediúnico, você fala assim, ó, você vai sentir a energia de algum, vibrar em algum, então a pessoa não consegue internalizar isso aí. Agora, quando a pessoa bate o olho na imagem, ó, algum é São Jorge, entre aspas, né? Porque não é sincrético. A pessoa já consegue
ela fecha o olho, ela vê a imagem de Ogum, ela já vê aquele santo guerreiro, aquele santo da luta, aquele santo que vence a demanda, e ela vai mentalizando aquilo, e ela vai atraindo aquela energia, e entende? É um facilitador, é um meio visual. Fixou aquele conhecimento, aquela energia na pessoa. Quando ela fecha o olho, que ela vê a imagem, ela já, opa, energia de Ogum. E ela começa a trabalhar aquilo ali na cabeça dela, tá? Então as imagens também são muito positivas nesse trabalho de meio auxiliar, né? De meio visual. Além das imagens, o que a gente tem também como meio de fixação? Que a gente pode olhar no terreiro e assimilar símbolos, né? A cruz, quando você fala da cruz, você vê a cruz, você imagina a cruz, o que você pensa, o que você sente, o que você atrai. Então a cruz também é um meio né, facilitar, de auxiliar isso daí, tá? Meios auditivos. Então, o meio auditivo ele tem a função principal, né, de estimular a audição para uma melhor fixação, de novo, do conhecimento, né? É meio auditivo. Então, dentre as funções, dentre os meios auditivos, podemos citar como exemplo, então, meio auxiliar, né, que vai estimular a audição do aluno. Então, a gente pode citar a caixa de som, dentro daquele exemplo que eu falei para vocês lá, de trabalhar o hino da Umbanda, por exemplo. Vou explicar aqui o que é o hino da Umbanda, como funciona o hino da Umbanda, as particularidades de cada estrofe. Então eu posso botar um hino para tocar na caixa, a pessoa escuta, né? E até, por que não, além de ser a história, né? De trabalhar a história, por que não para aprender mesmo, né? Tem algumas coisas ali que o aluno ele tem que saber. Ele quer se ligar àquela corrente ali daquela casa, então ele tem que aprender. Então ele vai cantar o hino da Umbanda, toda a sessão. Então ele tem que saber o hino da Umbanda. Então como é que a gente ajuda aí a fixar o hino da Umbanda? A gente pode dar uma letra ao meu auxiliar de instrução. Digita a letra num documento de Word, ou, né? Digita a letra, imprime, dá uma letra para cada um, bota para tocar na caixa de som e a pessoa vai aprendendo o hino. Então, esse também é uma função da caixa de som. Tá? Não é uma instrução com conhecimento teórico e tal, é uma aula eminentemente prática. Qual que é o objetivo? Aprender o hino da Umbanda. Então, você vai pegar a letra, dar a letra para cada um, botar na caixa de som o hino e, né, processo jesuítico ali, né? Repetição até exaustão leva à perfeição, né? Então, essa é a ideia, tá? Microfone, como eu já citei aqui no exemplo lá da igreja evangélica e tal. Então, às vezes a pessoa não tem essa capacidade de projetar a voz, eu já tenho essa capacidade maior de projetar a voz. Acho que essa é a característica de família. Todo mundo na minha família só fala gritando, todo mundo fala alto. Mas também eu tenho essa capacidade de projeção de voz, então eu consigo projetar a voz. Mas claro que você não consegue, né, ficar 2, 3, 4 horas projetando voz e a sua garganta vai para o espaço. Então você utiliza o microfone para você poder falar mais tempo e ter menos esforço, né? É claro que você tem que adequar o uso do microfone também, né? Você tem o microfone e a caixa de som para projetar a sua voz. Então você tem que ver se o volume daquela tua caixa de som, teu microfone, ao invés de ajudar a fixar o conhecimento, ao invés de ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, você está incomodando quem está ouvindo, né? Porque o som está distorcido, ou porque o som está muito alto, e etc. Instrumentos musicais, como eu falei numa instrução de musicalidade, numa aula falando sobre musicalidade, você pode trabalhar os instrumentos. Então, é essencial que a pessoa entenda o toque, compreenda o toque e saiba
o ritmo, né? Vamos colocar dessa forma, porque dentro de uma sessão de terreiro, todos aqueles médios que estão ali presentes, eles fazem parte de uma corrente. Cada médium é um elo. Então, se aquele médium ali ele está tocando o atabaque de uma forma errada, né? O camarada está no atabaque, ele desconcentra todo o trabalho mediúnico, ele desequilibra todo o trabalho da corrente. E já puxando esse gancho de desequilíbrio, né? A gente tem outra ferramenta, entre aspas, que todo mundo tem, que é a mão, né? Então, apesar de existirem casas que não têm esse trabalho de atabaque e o trabalho de palmas, como é a casa lá Nossa Senhora da Piedade, esse trabalho de palmas também é muito importante. Então, você tem que também ter uma aula ou uma coordenação para explicar o ritmo das palmas, para que todos fiquem no mesmo som, para que todos fiquem sincronizados. Porque a palma, que ela fica num volume ou em um ritmo diferente do atabaque, ela também desequilibra o trabalho que está sendo feito pela equipe da Curimba. A gente sabe que o ponto não é nada a esmo, o ponto é uma oração, o ponto também é uma ferramenta de conexão espiritual, então ele tem que ser tratado sempre é, é, com carinho, vamos colocar dessa forma, né? Com correção, com a pessoa tá na dúvida não bate palma, a pessoa tá na dúvida não canta, né? Para não desequilibrar todo aquele ambiente, toda aquela esfera espiritual que está sendo criada naquele momento, ok? Então botei alguns exemplos aqui, né? Atabaque, agugu, mas tem diversos instrumentos que são utilizados aí que vão variar de casa para casa. Então, meios audiovisuais. O meio audiovisual tem a função principal de estimular a visão e audição simultaneamente para uma melhor o que? De novo, fixação do conhecimento, tá? Sempre vamos bater nessa tecla aí do meio auxiliar. Então, dentre os meios audiovisuais, podemos citar como exemplo filmes sonoros. Pô, Eduardo, filmes sonoros? Filmes sonoros. Hoje em dia a gente entra no YouTube, a gente acha diversos influenciadores digitais umbandistas com uma gama, né, de conhecimento doutrinário acerca da religião, e às vezes você quer ilustrar um conhecimento que você passou, ou determinado influenciador digital ele segue uma linha doutrinária que é a mesma que a sua, ou que é muito próxima que a sua, ou você quer fazer um trabalho de, né, antagonismo ali, mostrar diferentes visões acerca do mesmo assunto, você pode pegar vídeos diversos de diversos influenciadores e projetar ali no seu terreiro para os alunos assistirem e não criar um juízo de valor, né? Mas desenvolver um pensamento crítico, tá? É, Além disso, o que a gente pode trabalhar também? Agora na pandemia isso ficou muito na moda, entre aspas, né? Que são as giras online, né? Os templos religiosos estavam proibidos de funcionar. Agora, em algumas cidades já existe essa autorização, mas muitos ainda estão proibidos. Então, o que que os terreiros tiveram que fazer? Tiveram que se adaptar, né? Para poder o seu fiel, ele precisa desse alento espiritual, ele precisa é, é, fortalecer sua fé. Então, muitas casas começaram com esse trabalho de gira online. Então, às vezes a pessoa ela está entrando agora, ela não tem visão nenhuma do que seria uma gira. Você pode mostrar para ela um trabalho de terreiro online ali, ó. Ó, isso aqui é uma abertura de terreiro. Então, mostra todo o processo de abertura ali, que, né, vai desde a defumação, do passe, não sei do que, também para isso. Existem vídeos também na internet falando, inclusive do Diamantino Trindade, palestras, né? Falando sobre história da Umbanda. O camarada ele tem diversos livros publicados sobre esse assunto, né? A história da Umbanda. Então eu posso também pegar uma palestra do Diamantino Trindade, né? Que está no YouTube, e projetar uma palestra
do Diamantino para ilustrar o conhecimento que você quer que eles adquiram, tá? Então, filmes sonoros e monitores de vídeo. Por que monitores de vídeo? Eu posso utilizar o monitor dessa forma, como eu falei para vocês, né? Para passar os vídeos ou palestras, etc. Ou posso utilizar o monitor de vídeo, né? A televisão, para, por que não, é, passar minha palestra. Hoje a gente tem a tecnologia, ela evoluiu um pouquinho. Eu sou da época da TV de tubo, né? Hoje em dia tudo é LCD, é Smart TV, né? E essas televisões todas elas têm na lateral ou na retaguarda ali atrás dela, né? Entradas de VGA, entrada HDMI, e você pode fazer o que? Você pode pegar o seu computador ali, ela tem uma entrada HDMI, né, que é um cabo que você conecta ali. Qualquer camelô você chegar na sua área aí, na sua cidade, você pedir um cabo HDMI, o camarada sabe o que é. Eu acho que a maioria das pessoas sabem o que é também, né? Devia ter colocado foto aqui também para ilustrar, né? Dei mole. Enfim, melhoramento para a próxima aula. Então você pega esse cabo HDMI, né? Lembra que eu falei que o terreiro às vezes tem restrição orçamentária, né? Tá lutando para pagar suas contas, água, luz, gás, não sei o quê. Talvez o terreiro não tenha dinheiro para comprar um projetor, pô. Então, o que você pode fazer? Um médium, ou o próprio dirigente pega a televisão da casa dele, por que não? Vai pegar o computador, vai conectar o cabo HDMI no computador, vai conectar o cabo HDMI atrás da televisão, né? E aquilo que está sendo projetado no seu computador ali vai ser jogado na televisão, que aí fica, né, maior, né? Você tem uma tela maior e você pode administrar, trabalhar sua palestra. Por que não? Lembra que eu falei que adaptabilidade, simplicidade, né? Facilidade de manuseio. Então, se você não tem projetor, não tem dinheiro para comprar projetor, não tem. Então você adapta. Então vou botar na televisão. Eu tenho uma televisão de 32 aqui, ou uma televisão de 42, ou algum médium tem a televisão em casa e tem essa disponibilidade de trazer a sua TV de casa para poder trabalhar essa aula, coloca ali em cima de uma mesa, em cima de um, né? E projeta esse conteúdo que você tem que projetar, né? Um facilitador de conhecimento, né? Facilitador, fixador, retentor, ok? E os meios múltiplos. O que que são os meios múltiplos, né? O meio múltiplo ele tem a função principal de estimular sentidos diversos para uma melhor fixação do conhecimento. Os meios audiovisuais eles poderiam também ser enquadrados dentro dos meios múltiplos, né? Porque eles estão estimulando audição e visão, né? Então, dentre os meios múltiplos, podemos citar como exemplos aqui ervas. Por que ervas? Porque estimulam o tato e o olfato, né? O tato, porque você vai manusear aquela erva, você vai sentir a textura daquela folha. Quando você estiver macerando, você vai ter, né, ter esse trabalho de tato para macerar. E o olfato, né? Porque conforme você for macerando ali, tirando aquele suco daquela erva, vai subindo aquele cheiro ali característico e aquele cheiro fica gravado na cabeça da pessoa, ok? Esse é o mais ilustrativo para exemplificar aí os meios múltiplos. O atabaque, né? O atabaque estimula o tato, né? E a audição, porque você vai ter que ter esse trabalho de coordenação motora para você tocar o seu atabaque, né? Existe todo um trabalho de coordenação e de audição, porque conforme você for tocando o atabaque, você for batendo no couro ali, o seu ouvido tem que estar conectado para perceber que você está batendo muito forte, que você está batendo muito fraco, que você está saindo do ritmo, ou que o toque que você está executando não está de acordo com o ponto que está sendo cantado.
né? Então, às vezes, o ponto que está sendo cantado aí, o ritmo dele é um Ijexá, e você tá tocando um cabula, aí fica meio descompassado. Então, existe também esse trabalho de tato e audição ao mesmo tempo, tá? A gente poderia utilizar aqui, como outros meios múltiplos, é, o turíbulo, né? Defumação, né? O trabalho de defumação, que você vai ter que ter a erva ali, você vai ter que ter o carvão, você vai ter que ter o trabalho de executar a defumação propriamente dita, né? Com o turíbulo ali. Então você tem que ter cuidado para não se queimar, para não queimar os outros, para não deixar o defumador cair no chão. Você pode colocar também como meio auxiliar a própria comida que é feito ali na preparação dos pratos ali para as oferendas, né? Que você acaba estimulando tato, olfato e paladar, né? Então os meios múltiplos aí, eles também são diversos e também devem ser empregados nas aulas sempre que possível, ok? Acho que terminamos com isso daí. Ok, terminamos. Então, acho que ficou bem ilustrado aí qual que é a finalidade do meio auxiliar, né? E a sua importância. Então, o meio auxiliar ele tem justamente essa finalidade: estimular sentido no aluno, reter conhecimento, fixar a doutrina que está sendo ministrada. Então, a gente viu diversas questões aí que tem que ser observadas. Então, o educador umbandista ele tem que ter uma preparação prévia, ele tem que saber o que ele vai ministrar. Depois de saber o que ele vai ministrar, se possível for, ele tem que saber ou identificar quem será o seu público-alvo, né? O grau de instrução, se tem alguém com alguma necessidade especial, e tem que identificar para tentar adaptar o seu meio auxiliar. Então ele identificou o conteúdo que ele vai ter que ministrar, identificou o público-alvo dele. Então, partindo desse princípio, ele vai fazer o quê? Vai escolher qual meio auxiliar ele tem que empregar naquela aula. Lembrando sempre daquelas características quanto ao uso do meio auxiliar. Então, simplicidade, facilidade de manuseio, capacidade de chamar a atenção dos alunos. Não adianta você sair jogando meio auxiliar para ficar com uma aula bonita, para ficar com uma aula rica em meios, mas você não sabe utilizar o meio, ou você não testou o meio antes, chega na hora você não sabe operar, passa vergonha, ou você não regulou o meio antes da aula, como eu citei o caso aí do microfone, você está deixando o microfone alto demais, ou a caixa de som alto demais, e ao invés daquele meio auxiliar ele está facilitando esse processo de ensino-aprendizagem, ele está facilitando a conexão do aluno com o conteúdo que você está ministrando, ele está, ao contrário, dispersando o aluno ou causando um incômodo com o aluno, ok? Lembrando que todo esse conteúdo que está sendo ministrado, ele é interdisciplinar, pô. Ele é interdisciplinar. Todos os conteúdos eles estão interligados, pô. Eles não funcionam isoladamente. Então, você tem conceitos básicos do ensino-aprendizagem, você tem processo ensino-aprendizagem, né? Você tem que identificar as áreas que você tem que alcançar, a área cognitiva, a área emocional, a área psicomotora. Você tem que identificar isso, né? Identificando isso, você tem que saber qual a melhor técnica de aulas você vai utilizar para poder disseminar, para poder passar de uma maneira mais eficiente aquele conteúdo. O que eu vou ensinar? Vou passar, vou fazer uma palestra, vou fazer uma demonstração, vou fazer um exercício prático, né? Um exercício individual. Identificando isso, a técnica de aula que você vai utilizar, você vai escolher quais meios auxiliares você vai aplicar na sua aula, né, de acordo com o seu público e com o conteúdo que você vai ministrar. Aí, de posse disso, você vai confeccionar o quê? O seu plano de aulas.
Então, todos os conhecimentos eles são interligados, tá? Eles não são trabalhados de uma maneira isolada. A gente não pode pensar assim, tá? Quanto mais a gente conseguir é, captar essa ideia, internalizar essa ideia de que os conhecimentos atuam em conjunto, mais fácil vai ficar na hora de você elaborar a sua aula ou o seu calendário anual de atividades, né, dentro aí da sua comunidade terreiro. Beleza? Com isso aí, fechamos o conteúdo. Já falei demais. Vamos para o próximo conteúdo aí, que é o módulo 6, que vamos trabalhar aí a questão do plano de aulas, características e confecção do plano de aulas. Vamos lá.